Neste vídeo eu vou falar sobre o que você precisa saber sobre a prova discursiva da PGE do Paraná. Tivemos recentemente a aplicação da prova objetiva de primeira fase, divulgação do gabarito e agora é hora de pensar na segunda etapa do concurso, a prova discursiva. E é claro, você precisa conhecer as regras do jogo para se preparar com qualidade. Então, nós vamos analisar aqui alguns aspectos do edital e qualquer dúvida estarei à sua disposição lá no meu Instagram, o @marciliofé. Marcílio, meu nome, Fé de Ferreira, @marciliofé. A primeira dúvida que aparece é: Marcílio, eu estou no limbo, eu não sei se eu estarei realmente na prova de segunda fase, se eu realmente farei a prova discursiva porque minha pontuação está ali perto da nota de corte. Vale a pena estudar? Eu já te digo que vale sim, porque o tempo de preparação é um tempo muito curto. E, é claro, esse é um concurso que exige muito do candidato. Então, se você ficar parado, sem estudar, sem ter um direcionamento, provavelmente você vai ser prejudicado e não vai chegar de forma tão competitiva quanto deveria nessa etapa do certame. Então vamos analisar aqui de início logo o calendário de acordo com o que foi disponibilizado pela banca, lembrando que houve retificação, né? Então, de acordo com o calendário, a aplicação da prova discursiva acontece, veja aí, no dia 2 de fevereiro. 2 de fevereiro. O que significa dizer que você tem aí basicamente pouco mais de 2 meses de preparação. Só que existe um problema. Nesse percurso, nesse tempo, você tem aí Natal, Ano Novo. E eu sei que tem gente que vai dizer, mas Marcílio, comigo não tem isso não, eu vou estudar o que eu posso, eu vou me dedicar ao máximo, vai ser a mesma coisa que nada. Mas não acontece dessa forma. Nós sabemos que nessa época de final de ano, como regra, há uma queda da produtividade. Por mais que você resolva estudar ali no feriado de Natal, no Ano Novo, normalmente você não consegue ter o mesmo desempenho. Isso tem um fator positivo e negativo, tá? E aí você vai falar, como é que pode ter um fator positivo, Marcílio? É porque, como nós temos esses feriados, às vezes aquela pessoa que não está com uma orientação muito boa, aquela pessoa que está fazendo de qualquer maneira, normalmente tende a não saber lidar com esses momentos e não consegue até se manter muito motivado. E quem está ali com orientação bem feita, como é o caso da minha mentoria, vai ter um planejamento dedicado e já pensando exatamente nessa etapa. Então você consegue se destacar em relação a quem está sem orientação especificamente para esse período. Mas tem um ponto negativo que de fato é a queda da produtividade, ela acontece regularmente. E para compensar isso, o quanto antes você começar a estudar, o quanto antes você começar a se dedicar, melhor, porque você vai criar uma base boa para chegar nessa prova bem. Então nós temos aí, né, a data, dia 2 de fevereiro, a aplicação da prova discursiva, a divulgação do padrão preliminar de respostas da prova discursiva acontece no dia 4/2, já dá para você ter uma noção. A interposição de recurso ocorre dia 5 e 6/2, né, de 2025, evidentemente, e lá no dia 28/2 você tem a divulgação do edital de resultado provisório da prova discursiva. Então esse é o cronograma de atividades especificamente para a segunda etapa, reforçando que ele sofreu modificação, né, em relação ao edital anterior. Então muito cuidado para você não estar se baseando por uma coisa desatualizada, ok? Comentando agora especificamente a estrutura da prova. A P2, prova discursiva, é composta basicamente por 3 grupos, tá? 3 grupos de prova. No grupo 1 você tem direito constitucional, olha aí, direito tributário, direito processual tributário e direito financeiro. Sendo que essas matérias serão cobradas através de 3 questões. A gente vai ver que 2 questões são mais diretas, são questões bem curtas, tá? E uma questão um pouco maior. No grupo 2, você tem direito administrativo e previdência na administração pública, direito do trabalho, direito processual do trabalho, direito ambiental e direitos difusos e coletivos, também com 3 questões a serem realizadas, 2 menores e uma maior. E no grupo 3, você tem o direito processual civil, direito civil e direito empresarial, também com 3 questões que você vai realizar aí nesse todo, dentro de 5 horas, no período da tarde do dia 2/2, tá? Veja que é um conteúdo bem amplo, né? E que exige muito do candidato em termos de performance e gestão do tempo, porque você vai precisar resolver tudo isso dentro de um tempo razoável, considerando um nível de profundidade elevado. Por isso, a orientação da preparação é muito importante.
Na primeira fase é um pouco diferente, porque você vai estudando o que dá, você leva em consideração a sua base e tal, e você ali vai fazer a marcação de X dentro de um tempo razoável. Na prova discursiva, além da sua capacidade cognitiva, que é o raciocínio, exige a sua capacidade escrita, que é a capacidade de transformar aquele seu raciocínio em uma linguagem no papel, uma linguagem escrita. E isso não se constrói do dia para a noite. Tá? A capacidade escrita não se constrói em uma semana, não se constrói em 2 semanas, exige-se um tempo que nesse panorama atual é razoável. Mas se você deixar muito para perto da prova, você com certeza vai ter dificuldades, ok? Vamos lá. Vai comigo no edital, lá especificamente no item 9. É lá que você vai encontrar a disposição sobre a prova discursiva, mas cuidado também. Se você for no edital original, a disposição relativa ao item 9 está diferente do que está vigorando, tá? Porque também teve retificação aqui no item 9.1 e no item 9.1.1. Então, cuidado para fazer a leitura adequada do edital com a retificação. Então, no texto correto, se prevê que a prova discursiva terá duração de 5 horas, como eu falei anteriormente, então esse é o tempo que você vai ter, e será aplicado na data provável estabelecida no cronograma, que é aquilo que a gente viu no turno da tarde. Então, no dia 2/2, no turno da tarde, você vai realizar essa prova, tá? De acordo com a estrutura que nós vimos anteriormente. Como dito, a prova discursiva é dividida em 3 grupos de disciplinas, conforme o quadro que nós vimos, e cada grupo valerá 100 pontos. Então, grupo 1, 100 pontos, grupo 2, 100 pontos, grupo 3, 100 pontos. Só que olha aqui, esse é o ponto interessante para você observar. Essa prova, no grupo ali específico, né, por exemplo, grupo 1, ela consistirá ali no grupo em 2 questões discursivas que são curtas. São 2 questões discursivas de até 10 linhas cada. Então é uma questão que exige do candidato também uma capacidade de síntese, né? Responder uma pergunta em 10 linhas é uma coisa que exige síntese com normalmente uma pergunta direta, uma resposta bem elaborada, mas também direta, que desenvolva um pouco o raciocínio e a fundamentação. Por ser uma questão discursiva um pouco menor, você tem ali até 10 linhas, o valor da pontuação também é menor. Então, cada uma vale 20 pontos. Então, você tem ao total, nessas 2 questões discursivas que são menores, você tem ao total aí 40 pontos, né? 20 pontos para uma questão, 20 pontos para outra questão, totalizando 40 pontos. Os outros 60 pontos serão buscados na questão discursiva que é maior. Existe uma questão discursiva que deve ser respondida em até 30 linhas, com o valor de 60 pontos, portanto um valor maior. Presume-se, evidentemente, que essa questão que é um pouco maior, que exige mais do candidato, uma questão dissertativa, ela será provavelmente de matérias do núcleo duro, que são as principais. Se você avaliar aqui, né, grupo 1, por exemplo, direito constitucional tributário, se você avaliar no grupo 2, direito administrativo, e se você avaliar no grupo 3, direito processual civil. Evidentemente, as questões tendem a tangenciar um pouco a interdisciplinaridade, e é possível que surja alguma questão, por exemplo, de tributário constitucional, ou de administrativo com ambiental, ou com previdência, ou processual civil com civil, entende? Então tem que estar preparado também para esse cenário. A prova discursiva é avaliada e pontuada segundo os critérios que a gente vai ver já já, e você deve resolver a prova através aí do manuscrito em letra legível, algo que a gente vai conversar muito durante a mentoria, com caneta esferográfica de tinta preta fabricada em material transparente, não sendo permitido a interferência ou participação de pessoas, salvo especificamente aí no caso de candidato em que tenha sido deferido atendimento especializado para a realização de provas e ainda assim com observância das regras do edital, tá? Bem, o documento que você vai fazer de prova, nós vamos simular muito na mentoria, nós teremos 3 simulados no mesmo formato da prova, com grupo 1, grupo 2, grupo 3, uma prova bem completa para você treinar. Não pode ser assinado, evidentemente, então você não pode assinar, você não pode rubricar, porque você não pode se identificar. A gente vai ver já já a forma de correção da prova, nós teremos 2 examinadores para fazer a correção, e você, portanto, não pode assinar, não pode rubricar e você não pode fazer também qualquer palavra ou marca que acabe identificando ali o candidato sob pena de anulação da respectiva prova, tá, pessoal? Inclusive, nós temos muitas vezes ali dificuldade com alguns alunos que acabam fazendo símbolos, acabam fazendo algumas marcas que acabam gerando certa identificação. Então é muito importante ter um cuidado com esse tipo de coisa para evitar qualquer tipo de prejuízo, tá?
Os documentos de texto definidos será o único documento válido para avaliação da prova. A folha de rascunho você recebe, mas é de preenchimento facultativo, então no simulado nós teremos também essa possibilidade de uso do rascunho e não é válida para avaliação, o rascunho, tá? O texto definitivo não pode ser substituído por erro do candidato em seu preenchimento, então tem que saber usar muito bem o rascunho e vocês vão aprender bem isso. Material permitido. Aqui eu já indico você sair correndo, se você tem chance de fazer a prova discursiva, sair correndo nesse exato momento e comprar o Vademecum de legislação local aqui da PGE do Paraná. Ele vai ser fundamental porque hoje nós temos uma forte tendência de cobrança de legislação local, tá, pessoal? É indiscutível que nós temos uma forte cobrança de legislação local nos concursos de procuradorias. Nesse concurso da PGE do Paraná, nós tivemos mais de 15 questões cobradas envolvendo legislação local de forma direta ou indireta. E isso vai ocorrer também na prova discursiva e oral. Basta visualizar a prova da PGE de São Paulo, a prova da PGE Goiás, em que a legislação local apareceu também na prova discursiva. Então vai acontecer. E é claro que às vezes você não conhece tudo da legislação local, mas ter um material de consulta para orientar a sua preparação faz toda a diferença. Então lá na editora Ridel você encontra Vademecum de legislação local PGE do Paraná comigo e com o professor Flávio Gabaldo. Eu acho que devem faltar umas 10 unidades ainda para aquisição. Então corre lá, eu vou colocar aqui na descrição do vídeo também o link do Vademecum, tá? E se tiver esgotado, lá na mentoria a gente também está conversando para quem já usou, né, e foi reprovado, vender, a gente dá um jeito também de viabilizar isso para vocês, tá certo? Então corre lá, é muito interessante ter esse material de consulta. Além do material de consulta de legislação local, eu também sugiro a você a consulta através de um Vademecum amplo. Aí pode ser um Vademecum hoje que você tem como acadêmico da Ridel, mas pode ser, por exemplo, um Vademecum da Juspódio geral também, tá? Nesse caso não precisa ser especificamente de procuradoria, não há essa obrigatoriedade, desde que você complemente com esse Vademecum de legislação local. E se você já me perguntar, Marcílio, pode? Pode. Tá? O item 9.7.2 trata do tema. Olha aí, material de uso permitido. O que pode usar na prova discursiva? Então, legislação não comentada, não anotada e não comparada. É o caso do Vademecum, tá? Códigos, decretos, resoluções, instruções normativas, portarias, índice remissivo, regimento interno dos tribunais e dos conselhos, leis de introdução dos códigos e legislação não comentada, não anotada e não comparada obtida de sites oficiais, tá? Aqui um ponto importante já, isso será necessário ao longo aí do nosso curso, é que especificamente o edital permite, atenção, permite trechos destacados por marca-texto, sublinhados, etc. Ou seja, aquilo que não é uma anotação, é apenas um destaque para o dispositivo, isso é permitido. Então, se você tem esse Vademecum, por exemplo, e durante a preparação de primeira fase você fez alguma marcação, nesse sentido com marca-texto ou sublinhado que não é anotação, fique tranquilo que não vai dar nenhum problema. E permite-se ainda a simples remissão a artigos ou texto de lei, tá? Como, por exemplo, vide artigo 2º da Lei 8.112, vide artigos tal da Constituição Federal, isso é permitido. E se permite ainda a separação de códigos por cores, por marcador d'água, post-it, clipes ou similares. Eu particularmente recomendo muito o uso de clipes, porque o clipe ele facilita bastante, já que você consegue tirar. Então, se tiver qualquer problema, você tira, coloca em outro lugar, diferentemente de um post-it, que às vezes gruda, rasga, né? E assim por diante. E recomendo também lápis de cor, é melhor do que marcar texto para fazer as marcações no Vademecum. Lápis de cor, aí você pode pegar cores variáveis para poder fazer determinadas marcações. Ressaltando que quem é aluno da minha mentoria para a prova discursiva da PGE do Paraná ganha automaticamente o curso de legislação local da PGE do Paraná e o Jornada PGE do Paraná que aconteceram durante a primeira fase. Ajuda muito também a pegar os destaques dos atos normativos locais e os principais julgados que podem ser cobrados, tá? No caso de legislação obtida de site oficial, o link de onde a legislação foi obtida deverá estar no rodapé do documento. Então, se você for imprimir alguma coisa, muito cuidado para ter aí o link de onde a legislação foi objeto, portanto, de extração. Proíbe-se, por outro lado, material de uso que seja de código comentado, anotado ou comparado, anotação pessoal, transcrita, manuscrita, impressa, súmula, enunciados, exposições de motivos de código, jurisprudências, informativos de tribunais, orientações jurisprudenciais, cópias reprográficas, xerox ou similares,
revistas, livros de doutrina e cópias reprográficas ou qualquer documento obtido de internet, salvo aquilo que nós vimos anteriormente, tá? Então a ideia é a seguinte, você não vai usar o material de consulta para fins de consultar doutrina, jurisprudência, você vai consultar a legislação seca, como o pessoal fala, né? E é interessante, portanto, ter um vademecum aí que aborde a legislação como um todo, como esse vademecum geral, e ter também, se possível, né, nesse contexto, um vademecum de legislação local, como eu disse também. Continuando, se proíbe livro, apostila, anotação, material ou qualquer obra que contenha modelo de petição, roteiro, fluxograma e petições e afins. É interessante que, nesse caso específico da PGE do Paraná, o edital não exige, né, peça processual, mas mesmo assim há essa proibição. Dicionários ou qualquer outro material de consulta que contenha qualquer conteúdo similar aos indicados anteriormente, e computador, notebook, tablet, dispositivo eletrônico ou equipamentos similares também são proibidos aí dentro do material de consulta, tá, pessoal? Os candidatos deverão ainda isolar previamente com grampo ou fita adesiva as partes não permitidas nos textos de consulta, de modo a impedir a sua utilização durante as provas, sob pena de não poder consultá-los. Então, por exemplo, se no seu vademecum tem algo que não pode ser consultado, você não precisa jogar o vademecum fora ou comprar outro, você pode fazer aqui especificamente o bloqueio daquela área que não pode consultar através de grampo ou fita adesiva. O material poderá ser conferido, né? E será conferido antes e no decorrer da prova discursiva. Então, você pode, durante a prova, fazer a consulta e antes estar ali estudando também. E o candidato que descumprir as instruções será eliminado do concurso e a prova é anulada, tá? Não é permitida ainda a comunicação entre os candidatos e todo o material de consulta deverá ser redigido em língua portuguesa. Claro, o cara não vai chegar lá com vademecum em inglês e achar que vai usar, né? Pelo amor de Deus. Critérios de avaliação da prova discursiva. Cuidado, esse item 9.8 também foi objeto de retificação lá no site da Sebrasp. Então, faça a leitura atualizada do item para conhecer as regras corretamente. Vocês já devem saber que existe a cláusula de barreira, né? Então, item 9.8.1, nós temos a cláusula de barreira e você deve verificar se você se enquadra. Eu vou me eximir aqui de fazer a leitura da cláusula de barreira porque eu acho que não é uma coisa que vai instruir você durante a preparação. Na verdade, é para saber se você está ou não classificado. Então, é um outro contexto, não há necessidade da gente abordar aqui, você está buscando saber isso e vai ter essa análise em breve. Bem, sobre a prova em si, o que está sendo avaliado, o que está sendo objeto de análise? De acordo com o item 9.8.4, a prova discursiva ela é avaliada em relação ao conteúdo, que é o conhecimento do tema, a capacidade de expressão na modalidade escrita, né, a sua redação, e o uso das normas de registro formal culto da língua portuguesa, então o português. É claro que o bom português também deve ser utilizado e é objeto de pontuação. Nos nossos simulados, eu vou também avaliar muito bem isso, tá, pessoal? Para que você tenha um retrato original, de fato, de como você está naquele momento. A prova discursiva de candidato será avaliada, portanto, em duas avaliações. Uma avaliação que é avaliação de conteúdo e uma avaliação do domínio da modalidade escrita da língua portuguesa. Então, tem um peso e você deve ter cuidado. Ponto interessante que eu falei anteriormente, né? A avaliação é feita por pelo menos 2 examinadores, a prova, né, discursiva. E a nota é a média aritmética das 2 notas convergentes atribuídas a esses examinadores distintos. Uma forma de ter ali uma impessoalidade garantida e trazer também uma nota realística para o contexto, né? Agora, é interessante a regra do edital porque se prevê a possibilidade de uma terceira correção. Olha que interessante, isso é bom para você ter conhecimento. Então, 2 notas de conteúdo da prova discursiva serão consideradas convergentes se diferirem entre si em até 25% da nota máxima de conteúdo possível na prova discursiva. Aí cabe uma terceira correção por examinador distinto do subitem, né? Quando forem aí, portanto, consideradas como, enfim, divergentes, né? Então, é um ponto interessante. Bem, como nós vimos anteriormente, a pontuação varia conforme o modelo de questão discursiva. Quando você for fazer a questão discursiva de até 10 linhas, a ciência de que essa questão vale 20 pontos cada, tá, pessoal? E aí você tem, né, 16 pontos para o aspecto relativo ao desenvolvimento do tema, tá? E 4 pontos relacionados aí
a aspectos relacionados de natureza linguística, como grafia, né? A questão realmente relacionada ao português. E na questão de até 30 linhas, aí a validade é de 60 pontos, sendo 48 pontos para essa apresentação de desenvolvimento de tema e 12 pontos para o contexto continuado, tá, pessoal? Tirando-se a média aí, não vou fazer a leitura de todos os dispositivos para você, né? Depois você pode consultar, mas tira-se a média aí para chegar ao resultado. E por fim, você deve conhecer, existe a cláusula de barreira também para a prova oral. Para ampla concorrência, agora sim é importante saber, né? 110 candidatos. Candidatos que se declararam pessoas com deficiência, 7 candidatos. E candidatos que se autodeclararam afrodescendentes, 13 candidatos vão, portanto, para a prova oral. Será uma outra etapa. Mas essa informação é importante para que você tenha em mente que você também deve buscar atingir o corte aqui na prova discursiva, ok? Quero fazer um convite especial a você. Se você vai fazer a prova discursiva da PGE do Paraná, estão abertas as vagas da minha mentoria. Serão apenas 10 vagas, nós só temos nesse momento 4 disponíveis, então se você tem interesse, aproveita o link que está aqui na descrição do vídeo para garantir a sua participação. Se você não foi aprovado na PGE do Paraná, talvez seja o caso de já pensar em um próximo concurso. Tem vários concursos no radar e o mais próximo é PGM de Aracaju. Eu estou com um curso de legislação local também para PGM de Aracaju e você já pode começar a sua preparação. Lá, inclusive, tem um bônus que é um cronograma de estudos específico para o concurso da PGM de Aracaju, abordando todo o conteúdo programático para além da legislação local. Não esqueça de deixar o seu like neste vídeo e se inscrever no canal para receber mais conteúdos, ok? Um forte abraço a todos e até a próxima. Valeu, pessoal!